Lembrando que se você não viu as outras partes, ela vai estar aí no card ou aí na descrição, caso você não tenha visto nenhum deles, é só ver aí o vídeo, que é a continuação deles. Cabelo simples. Vamos falar agora do criar o cabelo. Já criamos o personagem, vamos criar um cabelo para ele agora. Para criar o cabelo, exige um pouco mais de referência. Você buscar uma referência para ele, ou até mesmo se você sabe desenhar. Se você sabe desenhar, você pode pegar uma imagem de fundo, colocar ela assim de fundo e usar desse seu desenho para passar por cima do personagem. Mas isso vai da sua escolha. Se você já consegue criar o cabelo de boa, isso vai de você. Eu não vou fazer um cabelo muito específico aqui, porque existem muitos personagens diferentes, assim como existem muitos cabelos diferentes. Então, para eu fazer vários tipos, vai depender demais. Então, vai da sua escolha de referência e de estilo também. Tem estilos diferentes também. Então, eu vou criar mais ou menos aqui. O de forma simples, eu vou direto ao ponto aqui sobre o cabelo mais simples que tem. A maneira mais simples que tem de criar um cabelo é só fazer o contorno dele. Eu vou criar um aqui. Deixa eu mudar a cor, obviamente, tem que mudar a cor. Eu vou criar um bem básico aqui e vocês vão entender como que é mais ou menos assim. Vamos fazer um cabelo aqui, coloquei a imagem de fundo assim de referência e vou criar ele aqui. Vai ser mais ou menos isso aqui. Vamos fazer os caminhos. Eu sempre quando eu crio um personagem, eu vou puxando vários segmentos assim. Porque da minha escolha, se eu já tenho um de cabeça, eu vou fazendo assim mais ou menos. E quando eu criar o contorno dele, eu só vou ajustando o que eu achei esquisito. O que tá feio, eu só vou ajustando assim mais ou menos. E se tiver algo falho assim, eu não gostei disso, clico em refazer, vou refazendo ele, vou puxando assim de novo. Pensar, tá bom, continuo. Vou fazendo. Errei aqui. Refaço. Vou fazendo de novo. É sempre desse jeito. Para criar um cabelo assim, dessa maneira básica, é dessa forma mesmo que eu faço. Não tem outro método assim para mim. Sempre foi assim comigo. Ainda mais com uma imagem de referência, eu vou criando dessa maneira. E eu sempre começo aqui na frente. Eu vou começando pela testa e vou seguindo dando uma volta. Eu já fiz algumas vezes começando pelo lado de trás, mas eu sou mais acostumado a fazer pela frente. Isso vai da sua escolha. Mas beleza, chegamos aqui. Pera aí, backup, beleza. Chegamos aqui na nuca. A partir daqui, da nuca, a gente vai fazer o quê? Vamos puxar um segmento aqui, ou nem precisa, caso você não queira. E vamos fazer uma voltinha, mais ou menos uma voltinha assim, para criar a orelha. Pronto. Eu fiz a orelha na posição errada, mas da maneira mais básica é aqui. Mais ou menos aqui. Criamos mais ou menos o cabelo, tá quase pronto. Você pode criar rodelinha assim para fazer a orelha. Ou você nem finaliza e faz um fio de cabelo mais ou menos aqui. E vai puxando e detalhando de novo até se interligar ao início. Viram de novo que tá com os segmentos soltos assim, certo? Porque eu comecei direto com um que não tá fixo. De novo, eu pego os segmentos que conectam todos eles. O principal aqui, onde eu iniciei. Vou aqui na ferramenta. Seleciono isso aqui. Tem que ser aqui, obviamente. Seleciono essa opção que está aqui. Está estático, sem movimento. Seleciono, tem que selecionar, senão ela não vai funcionar. E definir. As bolinhas já sumiram. Isso é porque tá marcado aqui em cima, do lado do tempo, tá marcado as opções aqui do negócio. E aí sumiu as bolinhas que vão ficar atrapalhando. E aí você só vai mover a cabeça e vai estar tudo aí de boa. Não vai te atrapalhar. Mas só fiz o contorno do cabelo. Como que eu vou cobrir isso tudo? Dois jeitos que você pode fazer. O mais chatinho, mais trabalhoso. Puxa um segmento. Aumenta o tamanho dele. Vai variando de tamanho e vai preenchendo os espaços. Vai diminuindo assim.
Vai diminuindo assim mais ou menos e vai preenchendo. E beleza. Você vai fazendo isso e preencher todos os espaços. Isso é o mais chato de fazer, já que é o método mais antigo. Mais antigo e ainda utilizável, né? Porque não deixou de fazer isso. Ou você pode usar o Polyfill. Agora sim que tem uma utilidade boa, o Polyfill. Eu geralmente faço ele diretamente ao seu ponto inicial aqui, que é o que fez todo esse cabelo. E vou clicando cada pontinha deles e ele vai cobrir todo esse espaço. Você vai ver que ele vai dando umas bugadas, mas é natural do aplicativo. Ó, eu já errei aqui. Quando você erra, você vai ter que voltar. Caso você perceba depois a cagada que você fez, você vai ter que ficar voltando. Você vai ter que voltar todo esse espaço que você errou e preencher de novo. É chato fazer isso? É. Mas é só dessa forma que tem para preencher tudo corretamente. Mas a cor tá errada. A cor está errada e eu quero colocar da cor do fundo. O que eu faço? Se for a cor principal o cabelo, é só desmarcar. Como não é a cor principal no caso, eu vou ter que pôr a cor que está marcada no boneco. No caso eu coloquei a cor errada porque ele está marcando uma linha. Eu dou o zoom para poder pegar a cor mais fácil. Pego o conta-gotas, aponto para a cor do segmento e pronto, ele ficou com a cor do cabelo e no geral. Quando eu finalizar todo o preenchimento, ou eu clico de volta no botãozinho, eu errei, no início, que ele finaliza. Ou eu venho aqui nas opções que ele abre e tem aqui terminar Polyfill. E ele finaliza. Acabou. Esse é o nosso cabelo. Feio pra caramba, mas tá aqui. Esse é o nosso cabelo. É de uma maneira bem simples. Se você quer ter outros estilos de cabelo, isso vai da sua escolha. Você vai procurar imagens, desenhar, quem sabe, para colocar de fundo. E vai ter que ser desse jeito. Esse é o jeito bem simples. Se quiser detalhar um pouquinho, assim, tipo, deixar mais com pontas, achar que fica feio, seleciona o triângulo, vai nas pontinhas, arrasta mais ou menos assim, um pouquinho. Copia o segmento da pontinha, vai nas pontas e cola ele. Depois ajusta para a direção que ele tem que ficar apontando. E aí você cria as pontinhas. Desse jeito. É bem trabalhoso criar um personagem, então isso requer um pouco de prática, de costume também, porque o aplicativo não é tão simples de se fazer personagens. Então, isso vai depender de você para criar, de seu tempo também para fazer isso, porque leva muito tempo também, dependendo desses personagens. E aqui está o nosso personagem de uma maneira bem simples. O personagem em geral, de uma maneira bem simples aqui. Já dá para jogar pro projeto e animar com ele. E aí você pode dar o seu nome para ele, um nome para esse boneco. Agora, falei do cabelo simples, vamos detalhar ele um pouco. Os detalhes é um pouco complicado, porque vai variar, de novo que eu tô falando isso. Tem muitos estilos diferentes, então isso vai depender demais de como que você quer um estilo de detalhes diferentes. Vamos deixar a cor aqui mais ou menos. Para eu tirar essa cor feia, para esse segmento aqui horrendo que tá atrapalhando, é só zero ele. Diminuir a sua grossura que ele vai ficar assim, mais ou menos. Como é que eu vou fazer outros detalhes? Tipo, outros fios no meio aqui, mais ou menos. Eu vou puxar um segmento aleatório aqui pro meio e faço a mesma coisa que eu fiz com o cabelo, só que eu não finalizo. Aí esse segmento que eu iniciei, que eu puxei aqui pro meio, eu zero também. Aí vai gerar um mini cabelinho assim. E vou fazendo assim com o resto onde eu quero preencher. E acho que fica necessário, onde fica bom para preencher o cabelo. Mais ou menos assim. E onde que não quero que fique, só excluo de novo. Esse é o detalhe, o primeiro tipo de detalhe que faz nesses tipos de cabelo. Eu acho que eu não vou aprofundar demais, porque varia
demais os estilos. Tem até mesmo pros próprios bonecos tem estilos diferentes. Tem estilos de Dragon Ball, tem do Naruto mesmo, tem brilho também. Essa questão do brilho tem ela é chatinha, mas ocupa muita coisa também. Eu até já deixei de fazer esses estilos de cabelo porque ocupa muita coisa. Mas para fazer meio que um brilho no cabelo, puxa o segmento da onde vai sair a luz. Isso você tem que ter noção de iluminação também, né? Porque não basta você fazer a luz e ela não ter sentido no cabelo, obviamente. Eu puxo um segmento mais ou menos assim, tipo nessa linha. Puxo o outro, aumenta a grossura dele. Mais ou menos assim. Da grossura do tamanho que eu quero. E mudo a cor dele para uma cor mais clara. Talvez até para um branco até. Para indicar que o cabelo tá brilhoso. Puxo mais ou menos as cores assim. E para as pontas é um triângulo. E assim que gera, até para as pontas assim também, para onde elas finalizam, você pode puxar um triângulo mais ou menos assim. Você gera um brilho. Esse aqui ficou feio porque eu fiz o cabelo de uma maneira bem simples. Então ele ficou meio feinho. E assim você vai gerando nas outras pontas. Com a sombra a mesma coisa, só que pro lado oposto, obviamente. Você vai gerando assim e vai copiando a cor do brilho que você colocou. Você vai fazendo assim. Fazer personagem é bem trabalhoso, então isso requer muito tempo para você fazer eles. Ainda mais se você quer tá fazendo algo com muito detalhe, requer muito trampo. Então isso vai depender muito do que você tá querendo fazer. Isso vai depender do seu tempo, até mesmo para treinar, para você se acostumar com o aplicativo, colocar as coisas do seu jeito. Vai levar muito tempo ainda. Então essas coisas é no seu tempo. Isso daqui é tudo requer no seu tempo. Para fazer as pontinhas, aqueles fiapinhos que ficam para fora, você pode puxar um triângulo assim, puxar um triângulozinho assim para fora, que ele faz uns fiapinhos bem básico, para o cabelo parecer que tá bagunçado. Você pode puxar só uns fiapinhos assim, em simples, ou você pode puxar um segmento, diminuir ele mais, assim, mais ou menos, eu acho que para 1. Colocar as curvas nele, acho que pôr uma curva em 1 mesmo. E um triângulo na pontinha. Pronto, fez um fiapinho maior. Acho que até dá para deixar ele mais torto. Aí pronto, um fiapinho. Cabelo varia bastante, porque não tem só esses tipos de cabelo bagunçado. Tem cabelos lisos, tem cabelos longos, então eu não vou me aprofundar demais em tipos de cabelo, porque tem muitos tipos. Então, mas é simples um cabelo desse tipo, até você se acostumar a se adaptar a esses tipos de cabelos longos, assim mesmo. Esse tipo de cabelo assim, leva tempo, assim como a animação leva tempo para você se adaptar a isso. Mas se você quer criar essas coisas, a primeira dica que eu dou para você conseguir criar essas coisas, ame seu trabalho, cara. Para você conseguir fazer essas coisas, você tem que gostar do que você está criando. Porque se você não tem gosto pelo que você faz, você não consegue nem evoluir e nem criar coisas boas. Então essa é a minha dica que eu dou para você criar seus personagens. Não só seus personagens também, né? Seus efeitos, cenários, objetos, armas, quem sabe. Então, para você conseguir criar coisas decentes, coisas legais, vai depender de você gostar do que você faz, mano. Ame seu trabalho, mano. Isso é a melhor coisa que tem. Tá aí, nosso primeiro personagem com um cabelo simples e uns detalhes bem básicos, eu não vou detalhar demais. Agora vamos para o nosso último tipo de cabelo, que é o mais chatinho de se fazer, que é o cabelo móvel. Eu só tenho um estilo de criação. Ele é um pouquinho... leva um tempinho até você se adaptar a ele. Mas se você quer fazer esse tipo de cabelo que se movimentam, você vai ter que se acostumar com ele antes.
porque você vai precisar mover ele nas suas animações, porque se você deixar ele de fora, você fez um trabalho em vão. Porque você só tem um cabelo só pro estilo mesmo. Você só tem um cabelo móvel por estilo. E não acho tão interessante isso. É bom você ter esse tipo de cabelo para suas animações terem um fluxo maior, para ter mais detalhes, ter detalhes nas suas animações. E isso fica muito interessante. Para começar esses personagens, eu faço uma orelha antes. Eu deixo ela de uma cor diferente para não ficar com cor de pele. E aí eu posiciono ela, deixo um tamanho específico, deixo ela assim, mais ou menos, e coloco ela mais ou menos onde ela vai ficar para eu saber como que tá a posição da cabeça do personagem. Mais ou menos aqui dá para entender que ele está está de lado, desse jeito aqui. Aí eu vou puxar outro segmento na própria orelha, vou diminuir o tamanho dele e vou fazer essas linhas. Vou até diminuir aqui para não ficar. Vou fazer essas linhas, vou jogar ele para trás da orelha, que são os... Como que chamaria isso mesmo? Bom, não sei o nome, mas essas linhas assim para marcar onde que ficaria o cabelo. Vamos deixar assim, mais ou menos. Eu sei que aqui vai ser mais ou menos onde vai ficar a testa dele. É sempre bom deixar bem largo, porque se você tem um personagem que durante suas cenas ele mostra os olhos, é bom você deixar sempre um espaço maior. A não ser que o personagem seja emo, aí você pode cobrir bastante o cabelo e nem colocar o olho. Eu coloco mais ou menos assim, a parte até mais ou menos a testa. Puxo o outro aqui para trás para deixar na nuca. Eu puxo aqui mais ou menos até chegar na nuca, que eu sei até onde o cabelo vai ficar. Ou seja, dessa ponta, essa ponta, todo esse resto aqui, todo esse resto é cabelo. Pra cá, essa partezinha é o cabelo do personagem. E agora vamos trabalhar nos fiapos. Como que vai ser? Eu vou puxar um segmento aqui, vou puxar mais um, vou zerar este principal, vou mudar já a cor desse daqui, vou diminuir um pouco do seu tamanho e vou puxar outros segmentos e diminuir um pouco do seu tamanho. Faço isso geralmente em 3, diminuindo seu tamanho, estico um pouco eles e aí puxo um triângulo. Pronto, fiz um fiapo. Aqui no segmento principal deles eu vou deixar em elástico e o resto não vou fazer nada. Vou posicionar mais ou menos onde eu quero, desculpa. Vou deixar mais ou menos onde eu quero. É aqui que ele vai ficar. Você pode deixar ele todo assim movimentado antes, porque logo você vai deixar eles fixo e vai escolher o que você quer movimentar. Isso logo eu vou te explicar. E aí o que você vai fazer? Você vai copiar esses segmentos filhos, pegar onde é a cabeça, colar separadamente. Ou você cola diretamente aqui nesse fiapo, que ele vai ficar em conjunto. Mas eu não prefiro dessa forma porque atrapalha o resto dos fiapos. Eu quero mais ou menos posicionar eles e isso atrapalha. Então eu sempre puxo direto pra cá. Eu posiciono eles assim. E aí eu trabalho mais com essa ferramenta para mexer aqui com as espessuras e o comprimento delas. Eu diminuo as espessuras, diminuo o seu tamanho no geral, que ele vai diminuir todas juntas, e posiciono mais ou menos como eu quero e vou ajustando os fios, até mesmo os tamanhos delas. E eu vou jogando mais. Se eu quiser mais um fiapo maior, eu aumento a grossura dela. E quiser que ela fique mais larga, eu puxo o principal, esse aqui, e divido. E aumento seu tamanho. Aumento seu tamanho e vou esticando ela dessa forma. Eu vou puxando mais ou menos assim. E assim vai, cara. Você vai formando o cabelo que você quer, da forma que você quer. Se você tem uma referência de fundo, você só vai copiando ela, tipo, exatamente no formato. Pronto, aqui.
eu coloquei a imagem do outro cabelo de fundo. Vou posicionar mais ou menos aqui. Com a imagem de fundo, eu só vou colocar exatamente por cima. Com as imagens de fundo aqui, eu posso colocar o fundo no topo. E diminuo a sua opacidade da transparência. E vou posicionando. Posiciono ela exatamente como eu quero aquele cabelo. Aí eu vou mexendo aqui, mais ou menos como eu quero. E assim vai. Até eu posicionar ele exatamente onde eu quero. Da forma que eu quero, que é o cabelo do outro. Vai ficar uns espaços estranhos. Você preenche com mais fios. Se você acha que o cabelo, na hora que você preencher com a imagem de fundo, ficou esquisito o resultado, você preenche um pouco mais o cabelo, vai ajustando, deixando ele mais justo. E pode ficar até melhor que o resultado do que a própria imagem de fundo. O resultado vai ser até um pouco melhor que a imagem de fundo. Para ainda deixar mais bonito, você vai alternando as cores, os tons das cores dos fios. No caso, alguns dos fiapos, você coloca eles tons mais claros e tons mais escuros. Eu não vou mexer muito assim, porque vai dar muito trabalho aqui. Mas é mais ou menos essa ideia. Deixa eu pegar o meu personagem para vocês terem uma noção melhor. Este aqui. De longe parece que tá, tipo, muita coisa, mas tirando os fios que não são necessários, fica mais ou menos assim. Quando você se adaptar com ele, vai ser mais ou menos esse o resultado. Quando você conseguir você posicionar da forma que você quer, o cabelo você achar que ficou agradável, o resultado assim, você vai e tá todos aqueles segmentos para fora, você não sabe qual é qual. Acha a cabeça que vai mover todos os cabelos. Você fixa tudo até a cabeça. Como vai estar selecionado, você só desmarca que a cabeça vai ficar fixa. E aí você vai pegando os fios que você quer mover. Você vai movendo eles e vendo se ele vai descolando legal, se vai ficar uma movimentação interessante. E aí você vai desfixando ele. Você vai deixando ele móvel. E assim você gera o cabelo com movimento. Por ele já estar pronto, você só vai deixando aqueles pedaços que você quer que tenha movimento. E aí você dá a cor que você quer. E assim você gera um cabelo mais ou menos desse tipo. Leva tempo até você se acostumar com esse tipo de coisa, porque além de criar esse tipo de cabelo é um trabalhinho, mas para acostumar com esse tipo de personagem também leva tempo, porque você tem que trabalhar todo o movimento dele, toda aquela questão do easing que eu disse, toda aquela questão. Você ainda tem aquilo, você tem que pôr o easing do próprio cabelo em prática, tem que ter a física do cabelo também, seja quando ele está em movimento, etc. Então leva tempo até você se adaptar a esse tipo de coisa. Mas é claro, se você quer esse tipo de cabelo só por estética, eu acho que não vale tanto a pena. Tá, tudo bem, você pode fazer isso para estética, mas só por uma estética assim, eu acho que não fica tão agradável. É mais legal, tipo, é muito interessante mesmo você dar um movimento ao cabelo, porque fica um detalhe a mais, sabe? Dá um detalhe extra. Mostra que você teve um esforço, tipo, naquela animação. Mas você já vai ter um trabalho a mais, tipo, trabalhando tudo, efeitos, cenários, etc. Mas esse também, colocando esse tipo de detalhe, fica legal. Eu acho muito legal esse tipo de detalhe. E fica interessante, combina com o personagem. Combina com o personagem no geral. Fica bem interessante. Fica bem conectado com ele, sabe? Então é um tipo de cabelo que eu curto bastante fazer. E é isso. Acho que não tem muito o que falar. Não tem... É tão difícil. Claro, dependendo desse tipo de cabelo. Como tem muitos tipos de cabelo, seja de personagens, de pessoas. Dependendo desse tipo de cabelo, vai ser bem trabalhoso fazer. Ainda mais para escolher os segmentos que vão se mover para o personagem, claro, não ficar esquisito, não aparecer a careca do personagem ou acontecer esse tipo de coisa também. Então, você selecionar a dedo os segmentos para não quebrar completamente seu personagem, você vai ter que fazer isso com calma. Leva tempinho até você se acostumar. Então é isso. Não tem muito o que se falar desse tipo de coisa. Eu já me adaptei bastante com isso. Eu consigo criar personagens assim. Eu gosto. Eu acho interessante. Fica com uma cara legal. E acrescentar mais animação. Fica bem interessante.
É isso em criação de personagens. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Se você quer fazer personagens assim, nesse estilo, vai levar um tempinho. Mas, de novo, ame seu trabalho. Você gostando do que você faz, você pode chegar a coisas desse tipo, ou até superiores a isso. Então leva um tempo.